Olá! Uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço, as nossas melhores vibrações de saúde e paz a todos aqueles que nos acompanham e prestigiam com a sua audiência. Temos aqui em nosso programa Mediunidade Hoje, sempre colocado em destaque as lições, as histórias, os casos, os exemplos de vida de Chico Xavier, sem dúvida alguma, um apóstolo do Cristo nos tempos modernos. Nas reuniões à sombra do abacateiro, aos sábados à tarde, Chico, interpretando o pensamento de Emmanuel, sempre nos transmitia muitas lições preciosas, como, por exemplo, no dia 21 de maio de 1983. Vejamos bem há quanto tempo, não é? O tema do Evangelho naquela tarde, de Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, foi o suicídio e a loucura. Quando Chico tomou a palavra, Emmanuel falando por intermédio dele, ele nos disse o seguinte: o nosso Emmanuel nos pede que consideremos que muitas vezes a carga emotiva de que somos portadores é aumentada por nós mesmos, através de idealizações negativas que se voltam contra a nossa própria pessoa. Ou seja, os nossos pensamentos negativos, o pessimismo, a descrença, a revolta, o desespero, a falta de fé, a amargura, idealizações negativas que se voltam contra a nossa própria pessoa. Portanto, nem tudo podemos dizer que seja influência dos espíritos desencarnados. Não podemos dizer que tudo seja influência do mundo espiritual inferior. Muitas vezes nós nos auto-influenciamos devido às nossas reações diante dos problemas que enfrentamos na existência. Às vezes, dizia Chico, somos vítimas de pequeninos gestos de contrariedade. Determinadas ideias que não se coadunam com a realidade. Não se sabe de ninguém, por exemplo, em nosso país, indicado para pagamento de determinado imposto, não se sabe de pessoa alguma que, sendo indicada para pagamento de determinada taxa pública, diga: eu pago esta taxa para auxiliar o governo e a comunidade. Realmente, quase todos nos rebelamos, ficamos revoltados, nos sentimos espoliados, contrariados, achamos que estamos sendo furtados. Realmente, pode ser que até isso aconteça, o desvio do dinheiro público, a corrupção. Nós não estamos livres. Não estamos livres da corrupção, da desonestidade, ou de nossa própria desonestidade, ou de nossa própria capacidade de corromper e de sermos corrompidos. Somos espíritos imperfeitos. Isso pode ocorrer. Mas não pensamos também, por outro lado, que aquela taxa, como dizia Chico,
vai beneficiar pessoas mais necessitadas. Dizia ele aqui, se é tanto e acabou, guardamos o papel. Estamos sempre munidos de arquivos de determinados documentos para provar que liquidamos o débito. Em matéria de emoção, não vamos modificar ninguém, dizia Chico. Em matéria de emoção é a mesma coisa. Nós não vamos modificar ninguém. Se determinada pessoa tem um ponto de vista, devemos ficar tranquilos a este respeito, pois ela tem um ponto de vista que pertence a ela, porque também temos o nosso. É como diz aí um determinado teólogo, sacerdote da Igreja Católica, um ponto de vista não passa de um ponto de vista, é a vista de um ponto. Eu me recordo aqui de um caso muito interessante contado a respeito de Buda. Buda foi o fundador do budismo e ele andava pela Índia pregando e acompanhado dos seus discípulos. E ele começou também a receber a crítica de uma senhora que sempre estava onde ele começava a pregar. E começava a dizer muita coisa, a criticá-lo, a ridicularizá-lo, falando em voz alta, dizendo que ele era um impostor, que ele era um mistificador. E ele, continuando a pregar. Acontece, porém, que aquela senhora acabou incomodando os discípulos de Buda. E eles foram até ele, dizendo a ele, Tathagata, eles o chamavam de Tathagata. Tathagata significa aquele que venceu a morte. Tathagata, o senhor não está vendo esta senhora, esta mulher, onde estamos indo, ela está nos acompanhando e falando em voz alta, interrompendo as suas preleções. O senhor precisa tomar uma providência. Por insistência dos discípulos, ele foi até aquela senhora que o estava difamando ali publicamente e disse a ela, minha irmã, eu compreendo que a senhora está querendo me dar um presente. Mas esse presente não pertence a mim. Esse presente é da senhora, pertence à senhora. Que a senhora fique com ele. Eu não quero recebê-lo. Vejamos a resposta sábia que Buda deu. A ofensa pertence ao ofensor. A agressão pertence ao agressor. A humilhação pertence àquele que está humilhando. O sentimento negativo, ele só passa a ser nosso se nós o assimilamos. Se nós não entramos na sintonia ou na faixa vibratória, se nós não entramos naquela mesma faixa vibratória, nós não ligamos importância. Mas se nós estabelecemos sintonia, nós nos deixamos afetar. É o que acontece na maioria das vezes. Se alguém me critica, a crítica pertence a ele. É o seu modo de ver, é o seu ponto de vista, é a opinião dele, é apenas uma opinião. É a opinião da pessoa, que ela fique com aquela opinião que tem a meu respeito. O que importa é a opinião que eu possa ter a meu respeito perante a minha consciência. Isto é que importa. Vejamos bem, Jesus, quando estava na terra pregando o Evangelho, os irmãos de Jesus o consideravam louco. Diziam que ele havia perdido o juízo e tentavam detê-lo. Nós não vamos entrar aqui no mérito
se Jesus realmente possuiu ou não possuiu irmãos consanguíneos, mas está escrito lá pelo evangelista que os irmãos dele diziam que ele havia perdido o juízo. E o mesmo vem ocorrendo com os grandes luminares. Muita gente considerava Albert Einstein louco. Muita gente considerava Francisco de Assis perturbado, desequilibrado. E assim tantos. Chico Xavier também. A família de Chico Xavier não compreendeu quando ele fez opção pela mediunidade. E Chico sempre foi muito criticado no começo, principalmente por alguns de seus familiares, não por todos, é claro, por alguns. Mas se ele fosse dar ouvidos, ele não teria caminhado, não teria cumprido a sua tarefa, não teria cumprido o seu dever. Então é o que está nos dizendo aqui Chico. Se determinada pessoa tem um ponto de vista, devemos ficar tranquilos a este respeito, pois ela tem um ponto de vista que pertence a ela, porque também temos o nosso. Nós também temos o nosso ponto de vista. Nós não podemos supervalorizar o ponto de vista da pessoa. Não é que nós devamos desprezar a crítica. A crítica, quando sincera, ela deve ser analisada. Ela deve ser observada, porque muitas vezes a crítica, quando sincera, nos auxilia em determinado assunto. Mas nós precisamos ter discernimento para saber se ela está sendo sincera, para saber se ela está sendo tendenciosa ou se não está sendo, um fake news. Está muito em moda, o fake news, principalmente aí na internet, nos meios sociais, as mentiras, as críticas, os fake news. A pessoa que faz uma crítica, a pessoa que organiza uma crítica, ela deve pelo menos ter autocrítica para saber que aquela sua crítica pertence a ela, como diz irmão José. Irmão José, numa mensagem por nosso intermédio, escreveu: os bons não criticam. Os bons não criticam. Os bons auxiliam. Os bons orientam. Os bons são portadores de boas palavras que nos auxiliam a refletir. Eles não são portadores de palavras agressivas e de palavras maledicentes. As palavras ácidas, elas não provêm de pessoas boas, não provêm de pessoas isentas. Continuando, disse aqui Chico, temos que viver, sofrer, mas também precisamos de ter discernimento. Vamos somando aborrecimentos, uma parcela hoje, uma parcela amanhã. Pessoa que vai colecionando aborrecimentos, uma parcela hoje, uma parcela amanhã. Criamos uma taxa de aflição que nos é muito cara do ponto de vista do pagamento. Porque, de fato, nós vamos criando aquela taxa de aflição e podemos acabar adoecendo com um problema emocional qualquer. Muitos de nós desertamos ao cumprimento do dever ou deixamos aquilo que estamos fazendo, porque também muitas vezes, nós estamos à espera de elogio, de aplauso, A pessoa que se decepciona facilmente, talvez ela esteja à espera de elogio, de aplauso, de palavras de agradecimento
de deferência, não é? Agora, é como os Espíritos também nos dizem, né? Quando nós achamos que algo está sendo para nós ingratidão, eu recebi uma ingratidão. É porque nós estávamos esperando gratidão. E, na verdade, nós não devemos esperar nada, absolutamente nada, pelo bem que fazemos, pelo auxílio que prestamos. Nós não devemos esperar. Não devemos esperar nem mesmo um muito obrigado. Se nós ficamos na expectativa da gratidão e aquela pessoa às vezes não nos agradece, queremos que às vezes a pessoa se ajoelhe aos nossos pés, não é? E nos seja grata pelo resto da existência por uma coisa diminuta, por uma coisa que na verdade é nosso dever, não é? É nosso dever. E Chico continua aqui, olha, nós entramos em antagonismo, criamos um choque, como se fosse uma radioterapia inconveniente sobre os nossos órgãos. E os mais fracos se enfraquecem mais, e somos vítimas de moléstias prematuras. Cada um tem o seu tipo de felicidade. Ninguém é capaz de nos transformar de um dia para o outro. E não é mesmo. Nós não nos transformamos de um dia para o outro. Vejamos bem, o Evangelho de Jesus Cristo está conosco na Terra há 2000 anos. E nós não podemos dizer, nós os cristãos, claro, porque os que não são cristãos sequer aceitam o Cristo. Mas nós, os cristãos, estamos aí com o Evangelho de Jesus há 2000 anos. E ainda não somos melhores, ainda não conseguimos vivenciar as lições do Cristo. Podemos até estar lutando, e acreditamos que muitos estejam lutando, mas ainda não conseguimos colocar em prática. Por exemplo, não é fácil perdoar, renunciar, não é fácil a tolerância. Isso nada disso é fácil, não é? Receber, vamos dizer, um tapa no rosto e virar ao outro lado. Isto realmente é um desafio. Isto não é fácil para ninguém, não é? E continua aqui Chico dizendo, ninguém é capaz de nos transformar de um dia para outro. Se a pessoa não cogita de se livrar dessa tisna de desequilíbrio, essa tisna arrasta para outra tisna. Daqui a pouco é uma pessoa extraordinariamente nervosa, amarga, muitas vezes amarga, nervosa, uma pessoa de difícil convivência. Não é fácil conviver com pessoas assim, porque nós queremos que a pessoa se transforme de uma hora para outra, quando nem nós mesmos conseguimos essa transformação. Aí vamos para médicos, como diz aqui Chico, médicos, analistas, psiquiatras, psicólogos, procuramos todos com queixas infindáveis. Deveríamos sentir vergonha e ficar no nosso lugar. Essa luta de relacionamentos, de desvinculações que enxergamos na Terra, criando tantas características de delinquência, isso tudo é porque não nos conformamos. Não aceitamos as pessoas como as pessoas são. Nós queremos que elas nos aceitem como somos, mas não aceitamos as pessoas como as pessoas são. Sendo que, a partir do momento que nós adquiríssemos essa compreensão,
a vida para nós ela seria mais leve. A existência para nós se tornaria mais leve, não é? Cada um, diz aqui Chico, está no seu próprio caminho. Queremos que as situações sejam cor-de-rosa, mas cada um de nós encontra os momentos em que a gentileza extrema é o melhor para a solução de determinados problemas. Mas por que vamos dialogar arrasando a outra pessoa? Isto não é diálogo. Por que nós vamos dialogar arrasando uma pessoa, conversando, arrasando, deixando a pessoa para baixo, ofendendo a pessoa, humilhando a pessoa? É como Chico costumava dizer, né? Existem pessoas francas, mas que são donas de uma franqueza, que joga todo mundo no chão, não é? Que deixa todo mundo no chão. É o que Chico certa vez nos disse, não, existem pessoas muito francas, mas que são donas de uma franqueza que joga todo mundo no chão. É aqui o que ele nos falou. Mas por que vamos dialogar arrasando a outra pessoa? Isto não é diálogo. Saímos dele morrendo um pouco mais. Tomamos remédio, tranquilizantes, vamos dormir sob hipnose e, claro, vamos dormir sem tranquilidade, sem relaxamento. Entramos em contato com os espíritos que têm uma influência negativa, porque a nossa perturbação vai continuar, não é? A nossa perturbação continua no mundo espiritual. Nós deixamos o corpo quando estamos em repouso, quando estamos dormindo, e vamos ao encontro de certas companhias. Não praticamos a aceitação, não queremos ter paciência com pessoa alguma, mas pagamos um preço muito alto. Aqueles de nós que vão armazenando essa sucata, olha que Chico chama isso de sucata. Aqueles de nós que vão armazenando essa sucata de experiências menos felizes, chega o momento em que estão com uma bomba que explode. E ele disse aqui, é a hora do suicídio. É a hora da perturbação, ou para muitos, é a hora do suicídio. A pessoa revoltada, rebelde, a pessoa que está sempre com problema de convivência, às vezes pensa até em suicídio, não é? Em deixar esta vida porque está tudo ruim e porque nada dá certo. É o que o Chico nos falava a respeito. Ele diz mais aqui, essa pessoa comete suicídio, não vai achar zero depois da morte, vai se achar com as consequências desse ato. Então, que fiquem estas palavras para a nossa meditação, muita paz e até o nosso próximo encontro.